Senhoras, senhores e outros, vocês acham que o Samuel merece todo o hate que ele recebe? Vocês acreditam que todo mundo que não gosta dele está na mesma página e está do lado certo dessa história? Ou será que no meio de todas as piadas tem um problema maior sendo exposto diante de nós que está crescendo enquanto a comunidade do hip hop tenta ignorar? Bom, eu sou o Sr. A e nesse vídeo vamos falar sobre tudo isso e vamos analisar como a relação entre o Samuel e a cena do rap demonstra um problema e uma hipocrisia grave que precisa ser superado o mais cedo possível, beleza? Em primeiro lugar, eu acredito que a esse ponto todos nós já temos uma boa ideia da história do próprio Samuel, um cara que explodiu recentemente no rap brasileiro e com certeza foi uma figura muito discutida e debatida durante o ano inteiro, tanto por bem quanto por mal, mas frequentemente por mal. Ele se destacou bastante nas batalhas de rimas graças ao seu flow e principalmente estética que sem dúvida se diferencia bastante no meio dos padrões de rappers. E se vocês acompanham o canal, então sabem que eu já falei sobre ele no passado, especificamente no lançamento do seu single de estreia, onde eu deixei bem claro que eu não curti a música. Na época eu achei e ainda acho ela, na verdade, bem genérica e bem básica, mas desde então eu já tinha percebido que eu definitivamente não estava sozinho nessa onda de não gostar do Samuel. Obviamente muitas pessoas só entraram nessa moda porque era engraçado zoar ele, o que não falta é material vergonha alheia desse cara, especialmente depois daquela propaganda de maquiagem que ele fez, e outros possuem algumas razões mais específicas, como todo o lance de se a atitude arrogante dele é só um personagem ou não, ou então aquela questão de se ele realmente pode se considerar preto ou tá só apropriando a cultura. Até onde eu sei, tudo isso é válido, todos esses pontos estão abertos para discussão legítima. E assim, pessoal, o objetivo desse vídeo não é para eu ser um fiscal do humor. Eu acredito que sim, no momento que você se transforma em uma figura pública, você acaba se dispondo também a virar um certo alvo de piadas e zoeira. E sinceramente, eu também não acho que eu tô em posição para decidir qual é a cor da pele dele. Eu não acho que cabe a mim discutir sobre isso, mas ao invés disso eu vim aqui para falar sobre uma outra vertente que eu percebi que anda crescendo no meio desse hate contra o Samuel. Eu me refiro mais a questões sobre o estilo dele e o fato dele usar delineador e se preocupar mais com a própria aparência, que sempre foram alvos fáceis de ataques que com frequência eram bem mal intencionados. E com o lançamento recente daquela semi-diss track do MC Johnny, isso voltou a ganhar mais força e acho que acaba deixando exposto um lado bem problemático do hip hop como um todo, que na minha opinião infelizmente ainda é muito normalizado entre as pessoas, que é o lado preconceituoso contra a comunidade LGBTQI+. Mas atenção galera, eu não tô dizendo que o Johnny em específico precisa ser processado, porque eu sei que ele em específico e o Samuel já têm um longo histórico de desavenças mais profundas do que só a aparência dele, e eu definitivamente não tô aqui pra defender o pobre Samuel que está sofrendo mais que a Juliette e deve estar chorando muito com seu novo contrato com a Universal e que não pode criticar ele porque há a lacração no mundo do rap. Gente, é claro que esse não é o meu ponto. A questão é que eu acho bem importante saber a diferença entre piadinha, zoeira e etc com coisas mais sérias, porque o Samuel ser cringe, ser arrogante e tals, não dá uma carta branca pra gente destilar ataques dessa natureza contra ele. E isso é importante porque da mesma forma como falamos sobre misoginia na diss track da Ebony, a relação da cena do rap, não só do Brasil, mas do mundo, com pessoas gays, trans e outros, sempre foi extremamente conturbada e turbulenta. Se você analisar a história, vai facilmente encontrar uma série de polêmicas envolvendo até nomes gigantes da indústria, como o Eminem e o próprio Tyler, the Creator, nesses assuntos de homofobia, abuso de termos ofensivos e por aí vai. Mas o interessante é que mulheres como Nicki Minaj, Missy Elliott e Queen Latifah tiveram que lutar bastante por uma posição minimamente respeitável nesse meio tão predominado por homens. Para a comunidade LGBTQI+, dá pra notar que houve durante décadas, na verdade, um distanciamento muito grande entre esses dois campos. E é óbvio que isso é uma coisa ruim pro rap, afinal, um estilo musical que se orgulha tanto por historicamente demonstrar a dura realidade das quebradas, de repente vira as costas para essas pessoas, isso não faz muito sentido, né? Felizmente, nos últimos tempos, eu quero acreditar que as coisas até têm melhorado com o amadurecimento de figuras como, de novo, Tyler, e a ascensão de artistas como Lil Uzi Vert, Lil Nas X e até nomes como Frank Ocean e outros gêneros musicais vizinhos. De fato, comparado ao jeito que as coisas eram até 20 anos atrás, a discussão evoluiu bastante, mas claramente não ao ponto de podermos anotar tudo isso como uma tarefa encerrada. E voltando pro Brasil, é com uma certa decepção que eu vejo que essa tendência parece consideravelmente atrasada. Nunca na nossa história o rap barra trap e afiliados dominaram tanto o mercado e a cultura como dominam agora, mas infelizmente parece que nem isso é o suficiente para reunir ou pelo menos representar essas diversas realidades que existem no país. Sendo justo, isso também não é uma questão tão básica e simples assim, onde os rappers são todos seres do mal que excluem pessoas diferentes, porque querendo ou não, temos que reconhecer que meios como o pop e o funk sempre cumpriram um papel melhor em receber pessoas da comunidade LGBTQI+, mas novamente, traçando o paralelo com a discussão que a Ebony levantou, nós também precisamos reconhecer que isso é um problema que precisa ser resolvido logo. Eu entendo que o meio específico de onde o Samuel veio é, por sua natureza e essência, um meio combativo que precisa muito do ataque,
quê. Mas é aquele lance, né, gente? Se você só consegue atacar o cara escrevendo tweets com piadinhas 20 anos atrasadas, será que uma parte do problema não tá vindo de você mesmo? E outra coisa importante, pessoal, é o fato de que, até onde eu sei, o Samuel nem sequer realmente é gay ou algo assim, mas mesmo assim sofre de ataques dessa natureza. Então imagine o quão pior tudo isso seria se ele realmente fosse da comunidade LGBTQI+. E isso nem é uma questão de que o problema é especificamente o Samuel e as atitudes arrogantes dele, porque dá pra ver esse comportamento semelhante com outros artistas. De cabeça, dá pra citar, por exemplo, a grande recepção negativa que a Mona Brutal recebeu quando foi anunciada no Senna desse ano. Então, rapaziada, independente de interpretações, intenções e afins, vamos tomar cuidado com esse tipo de coisa, sabe? Eu sei que pra muitos de vocês tudo que eu tô falando aqui é ridiculamente óbvio, mas se engana aqueles que acreditam que essas ideias atrasadas não acabam ressurgindo, mesmo que acidentalmente, no meio das ondas de hate e piadas contra ele. Cara, quando você fala algo como o rap não é pra você, poxa, pensa na mensagem que você transmite pra futuros artistas que poderiam agregar bastante pra esse meio. E pense em que tipo de pessoa exatamente você tá agradando quando direciona esses ataques pra ele. Realmente, os caras que gostam de zoar levemente o Samuel vão achar divertido, mas vai ser só eles? Será que por tabela você não pode estar cultivando outro tipo de fã mais problemático pra sua própria comunidade? Mas enfim, gente, a grande ideia que eu quero passar aqui é de que, se você vai expressar uma opinião negativa ou até mesmo zoar diretamente o Samuel, pelo menos faça isso pelas razões certas, beleza? Zoe a música genérica dele, zoe o personagem arrogante dele, mas não zoe ele por algo tão básico e preguiçoso como o delineado ou a maquiagem que ele tá usando. Tipo, vocês são do rap, arranjem coisas novas pra atacar nele, sejam criativos. E acima de tudo, não alimentem e não abram brechas pra esses haters complicados ganharem mais voz dentro das comunidades. Eu não conheço o Johnny, mas eu tenho certeza de que ele não gostaria de ser lembrado na história como o ícone do rap homofóbico no Brasil. Mas de qualquer forma, como sempre, tudo isso é só minha opinião, beleza? Então, como de costume, like, compartilha e se inscreve no canal apenas se você quiser, é claro. E é isso mesmo, pessoal. Até a próxima e falou!